Oi, você sabia que desde a Constituição Federal de 1988, as organizações sociais que compõem o terceiro setor, que são representadas por associações, fundações e organizações, como as ONGs, organizações não governamentais, ou as OCIPs, que são as organizações da sociedade civil de interesse público, elas podem apoiar a administração pública em serviços complementares. Olha, eu sou o Paulo Kirchner e eu estou aqui junto com a Marília para apresentar algumas informações importantes para fundamentar ainda melhor as atividades das organizações da sociedade civil. Pois é, Paulo. Essas associações, entidades e organizações, compostas por um grupo diverso de pessoas, podem decidir realizar ações sociais com alguma finalidade específica, mas precisam possuir um CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, de organização social sem fins lucrativos. Eu sou Marília Verzins, sou presidente do OLHE, Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento, e juntos, eu e o Paulo, vamos ajudar você a melhorar o desempenho de suas ações no terceiro setor. As organizações sociais estão habilitadas pela Constituição de 88 a desenvolver ideias e ações em prol das crianças, adolescentes, mulheres, meio ambiente, raça, pessoas com deficiências e ainda a defesa das pessoas idosas e muitas outras. Podem até mesmo se tornar operadoras de serviços públicos. Você falou de projeto para pessoas idosas, não foi? Então, as organizações podem mesmo se qualificar para desenvolver projetos voltados às pessoas idosas em seu município, no seu estado e até mesmo no nível federal. Essa é uma notícia muito boa para quem tem vontade de contribuir para a melhoria da vida da população brasileira e ainda viabilizar ações que realmente façam a diferença em sua comunidade. Então, o nosso trabalho da CEP tem esse foco. E é por isso que estamos aqui no Conselho, né? E esse ano, por isso que estamos aqui no Conselho, pela comemoração dos 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, né? E existe uma importância muito grande do Estatuto no nosso olhar em relação à formação, à construção de uma consciência de uma sociedade cidadã em relação à pessoa idosa. Então, o Estatuto, para nós, né, traz esse marco. Você sabe que grande parte dos recursos vem dos governos locais, não é mesmo? Mas podem também vir de ações público-privadas, sob a coordenação dos conselhos da pessoa idosa local. É verdade. E como é que funciona isso, hein? Sabe que desde 2003, com a aprovação do Estatuto da Pessoa Idosa, os estados e os municípios estão autorizados a implantarem os seus conselhos de direitos da pessoa idosa. Eles também devem criar, em cada localidade, um fundo da pessoa idosa, a partir de lei municipal. Daí, governos, empresas e cidadãos podem destinar recursos a esses fundos. É assim que os conselhos da pessoa idosa poderão ter mais recursos para contratar projetos apresentados por organizações sociais. Explica pra gente como é que é feita essa destinação, hein? O mecanismo é conhecido como renúncia fiscal. As empresas podem contribuir com até 1% do imposto de renda a pagar, caso sejam empresas pelo regime de lucro real. As pessoas físicas podem contribuir com até 6% do seu imposto de renda a pagar e também participam do esforço de gerar recursos para projetos direcionados à pessoa idosa. E olha que esse potencial não é pouca coisa, hein? É muita coisa mesmo, Marília. Mas olha, o problema é que poucas empresas de pessoas físicas que pagam imposto de renda no Brasil sabem disso. Poucos conhecem o mecanismo de apoio social e, portanto, não são muitos os que contribuem. Pois é, daria para fazer muito mais. Mesmo assim, bons recursos vêm sendo captados nos últimos anos e cada vez mais as organizações sociais aproveitam esta oportunidade, aprovando projetos junto aos conselhos da pessoa idosa, de municípios e estados.
porque a gente tem que ter uma interação muito grande entre esses três entes, governo, organizações da sociedade civil e iniciativa privada, para que a coisa aconteça. Um mundo novo e um mundo muito interessante, que ele tem assim um grande gap para crescer, sabe? Cada vez mais as empresas, a iniciativa privada, ela está se voltando para a responsabilidade social, para a questão de governança, de sustentabilidade. Muitas empresas têm assim despertado para isso e no sentido de fazer o social acontecer, sabe? Mas, Marília, quais são os tipos de projetos sociais que podem receber esses recursos? Pense num projeto que você sempre quis fazer, como, por exemplo, organizar um grupo de idosos de um determinado bairro e promover passeios ou encontros sistemáticos para que eles se socializem, façam novas amizades, conheçam museus ou lugares diferentes. Tá valendo! Mas se considerarmos que as nossas cidades continuam carentes de uma infraestrutura adequada para as pessoas idosas, dá para fazer um projeto que envolva a administração municipal e esforços cooperados. Por exemplo, na repaginação de praças, passeios públicos. É isso mesmo. Com uma campanha bem feita, com o apoio da prefeitura, para melhorar os espaços urbanos, os bancos dos jardins, mas não esqueça que é preciso organizar para que os mais idosos sejam realmente beneficiados. É verdade. E isso é importantíssimo. Outro tema que é muito importante, que merece atenção, é resolver a questão do abandono, da violência, da negligência e da violação dos direitos das pessoas idosas. Você sabe, né, Marília? Tem muitas famílias que deixam sem amparo e é comum que aconteçam abusos financeiros. Tem família que utiliza a renda ou a aposentadoria do idoso para outros fins e não para o seu próprio benefício. Tem até maltrato físico e abuso psicológico. E aí a violência psicológica, violência financeira e patrimonial, o abandono, muita gente tem dúvida, confunde muitas vezes o abandono e a negligência. Então é importante a gente ter essa diferenciação. O abandono é uma violência manifesta pela ausência ou a deserção dos responsáveis governamentais, institucionais ou familiares de prestarem assistência à pessoa idosa que necessite de proteção e amparo. Isso é um absurdo, mas a gente fica sabendo mesmo dessas histórias horríveis. Por isso, a gente precisa se organizar e conhecer os caminhos que existem para construir e organizar o sistema de proteção social das pessoas idosas, daqueles que vêm depois da gente. O caminho certo é usar a criatividade, desenvolver uma boa ideia e transformá-la em um projeto. Depois, é só submeter esse projeto ao Conselho de Defesa dos Direitos do Idoso da sua cidade ou do seu estado. A primeira providência é conhecer o Conselho do Idoso da sua localidade. Peça para fazer uma visita, participe de reuniões, torne a sua organização social ou ONG conhecida dos conselheiros. Inscreva-se obedecendo o edital público para se habilitar a apresentar projetos e conheça as prioridades já definidas e aprovadas. Alinhe suas ideias ao que o pessoal chama de eixos prioritários da ação do Conselho, ou setários da ação, se ela se encaixa nas necessidades da sua localidade. Elabore um projeto de acordo com as definições constantes no edital. Desenvolva um projeto competente e que beneficie o maior número de pessoas idosas possível e submeta-o ao conselho que escolher. Mas eu só posso apresentar projetos para minha cidade? Um bom projeto, ele pode ser apresentado ao conselho mais próximo da sua cidade, mas ele também pode ser apresentado para o Conselho Estadual do Idoso, se for bem maior. E também, se seu projeto for mais genérico e tiver um público específico que exista em outras regiões, você pode submeter esse mesmo projeto a conselhos da pessoa idosa de outras cidades ou mesmo estados. E, além disso, tem também a possibilidade de participar de editais de projeto de empresas que reservam recursos para aplicar em fundos de idosos. E, para isso, você tem que aprovar primeiro o plano em algum conselho, de qualquer lugar do país. Mas esse assunto a gente conversa depois. Nos próximos vídeos,
você vai entender o que é um bom projeto, como participar de editais dos conselhos de idosos e de empresas que já investem na causa do idoso, onde buscar referências para criar um projeto e conseguir a aprovação, como é o processo de submissão do seu projeto no Conselho da Pessoa Idosa. Bom, um abraço a todos e até o próximo. Tchau!